Eu nunca fui de sonhar alto. Sempre fui daquelas que abaixam a cabeça, fazem o que precisam fazer e seguem em frente. Mas no fundo, havia um desejo que me acompanhava desde jovem: o de ter um lar só meu. Não uma casa qualquer, mas um lugar onde eu pudesse respirar em paz, andar descalça sem medo, abrir a janela e ver um pedaço do céu sorrindo de volta. Foram décadas colocando esse sonho na gaveta, empurrando para depois, dizendo a mim mesma: agora não é a hora. Primeiro os filhos, depois os netos, depois, até que um dia, finalmente, a hora chegou. Eu me lembro exatamente da sensação de assinar os papéis. Minhas mãos tremiam. Não era medo. Era um tipo de emoção que não dá para explicar com palavras simples. Era como se pela primeira vez a vida estivesse me dizendo: agora é sua vez. Aquele contrato representava cada noite mal dormida, cada conta calculada até o centavo, cada não que eu dei a mim mesma para dizer sim aos outros. Mas ali era diferente. Aquilo era meu. A realização de um sonho que parecia impossível. Durante semanas, eu acordava antes do despertador, só para olhar de novo as fotos da casa no celular. Ampliava os cômodos, imaginava onde colocaria o sofá, a mesa de jantar, o tapete de crochê que herdei da minha mãe. Tinha até escolhido o cantinho onde eu ia montar um pequeno ateliê para costurar. Algo que eu não fazia há anos, mas que sempre me trouxe paz. Era mais do que uma mudança física, era o começo de uma nova etapa, onde eu, finalmente, teria espaço para ser eu mesma. Todo mundo me dizia que eu estava radiante. Minha pele, meus olhos, até meu jeito de andar mudou, e mudou mesmo. É como se eu tivesse voltado a sonhar com o futuro, a me ver lá dentro daquela casa, vivendo com dignidade, com prazer. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sobrevivendo. Eu estava vivendo. Cada caixa que eu embalava, cada objeto que eu escolhia levar, tudo fazia parte desse ritual sagrado de recomeçar, e eu estava pronta. Na véspera da mudança, sentei no sofá da minha antiga casa e respirei fundo. Tanta coisa tinha acontecido ali, tantos choros escondidos, tantos silêncios engolidos, mas eu não sentia tristeza, sentia gratidão. Sabia que estava fechando um ciclo. E o próximo era só meu. Peguei meu caderno e escrevi: amanhã, minha nova vida começa. Guardei o bilhete na bolsa. Eu queria me lembrar daquela noite, como o fim de um capítulo e o começo de outro. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Antes de dormir, liguei para minha filha. Era tradição nossa conversar à noite. Queria dividir a alegria com ela, contar os detalhes da mudança, das caixas no caminhão, dos móveis desmontados. Ela atendeu, mas o tom da voz estava diferente, curto, distante. Algo dentro de mim desconfiou. Mas eu, boba de esperança, preferi acreditar que era só cansaço e desejei boa noite, ainda sorrindo. Quando desliguei, fiquei olhando para o teto. Uma inquietação estranha tomou conta de mim. Sabe aquela sensação de que algo vai dar errado, mesmo sem razão? Era isso. Mas eu insisti em ignorar. Me convenci de que era só nervosismo pela mudança. Afinal, era um passo grande, um passo meu, e eu estava tão perto de realizar o maior sonho da minha vida. Dormi tarde, mas com o coração aquecido. No dia seguinte, eu acordaria em outra realidade. E foi nesse estado de encantamento que o celular vibrou de manhã. Ainda sonolenta, estiquei o braço e li a mensagem da minha filha. Mãe, a gente precisa conversar. Passo aí daqui a pouco. Meu corpo gelou. Meu coração bateu forte. Aquela frase simples carregava um peso que eu não soube explicar. Por que conversar agora? No dia da mudança, era cedo demais para preocupações, mas alguma coisa me dizia que aquele dia não seria como eu imaginei. Levantei meio sem chão, fiz café, tentei manter a cabeça no lugar. A casa estava cheia de caixas empilhadas, etiquetas coladas com carinho. Cada uma delas era um pedacinho de mim. E mesmo assim, naquele instante, nada parecia seguro. O cheiro do café não acalmava. A luz do sol que entrava pela janela parecia mais fria. E tudo o que eu conseguia pensar era: o que será que ela vai me dizer?
Minutos depois, ouvi o carro dela estacionar. Meu coração disparou como se soubesse o que estava por vir. Na porta, ela apareceu com o rosto sério, os olhos baixos. Entrou sem dizer muito, me abraçou de um jeito automático. E ali, parada no meio da sala, entre caixas e planos, ela soltou a frase que mudaria tudo. Mãe, eu preciso que você pense melhor sobre essa casa. Porque isso não é só sobre você. Desde pequena, eu aprendi que o mundo não seria fácil para mim. Cresci em uma casa simples, com paredes descascadas e telhado que fazia barulho a cada chuva. Meus pais faziam o que podiam, e eu nunca culpei ninguém por aquilo. Mas, dentro de mim, sempre existiu uma imagem que me acompanhava como um refúgio secreto. Uma casa clara, cheia de janelas abertas, com cortinas brancas balançando com o vento. Um jardim com flores coloridas, uma varanda com cadeira de balanço e um cheiro de pão assado vindo da cozinha. Eu nem sabia se um dia teria aquilo, mas sonhar me mantinha viva. Lembro das noites em que eu deitava em um colchão fino no chão e fechava os olhos, tentando desenhar essa casa na minha mente. Eu era só uma menina, mas já sabia que queria algo diferente para o meu futuro. Não luxo por vaidade, mas por paz, por dignidade, por segurança. Na minha casa dos sonhos, ninguém gritava, ninguém passava frio, ninguém escondia a tristeza no rosto. Era um lugar onde o amor morava sem medo, e esse sonho, mesmo nos piores momentos da vida, nunca me abandonou. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Quando me casei, ainda jovem, achei que seria o começo dessa realização. Mas a vida tinha outros planos. Nos mudamos de aluguel em aluguel, sempre pequenos, apertados, com infiltrações e promessas quebradas. Os filhos vieram, e a prioridade se tornou outra. Eu passei anos abrindo mão de mim para garantir que eles tivessem o mínimo. E nunca me arrependi disso. Mas a cada mudança forçada, cada casa que não era minha, o sonho voltava a sussurrar. Ainda não é aqui, mas um dia vai ser. Eu me tornei boa em improvisar. Fazia cortina de lençol velho, transformava caixotes em prateleiras, pintava paredes rachadas com restos de tinta. Criava beleza onde quase não havia nada. E talvez por isso, minha casa dos sonhos só ganhava mais detalhes com o passar dos anos. Eu sabia exatamente como seria o azulejo da cozinha, o formato da escada, a textura do sofá. Eu não queria muito, só queria tudo aquilo que eu nunca tive. Uma casa que me abraçasse no fim do dia. Durante muito tempo, achei que esse sonho fosse uma fantasia, algo que a gente carrega só para ter motivo para continuar. Afinal, toda vez que economizava um pouco, surgia uma emergência, doença, escola dos filhos, desemprego. Mas mesmo quando precisei vender meu anel de noivado ou trabalhar aos domingos para pagar conta, eu guardava no coração a planta imaginária da minha futura casa. Às vezes, em silêncio, eu olhava vitrines de lojas de móveis como quem visita uma esperança distante. Com o tempo, meus filhos cresceram, seguiram caminhos próprios. Eu fiquei sozinha, e foi nessa solidão que meu sonho reacendeu com mais força. Pensei, se não for agora, quando? Comecei a guardar dinheiro com mais disciplina, a recusar convites, a cortar gastos. Cada centavo tinha destino. E quando algo me desanimava, eu fechava os olhos e voltava à varanda com a cadeira de balanço, onde o sol da tarde batia mansinho e as plantas verdes me faziam companhia. Eu sempre acreditei que uma casa não é só tijolo, é energia, é história, é memória que a gente ainda vai viver. E eu queria construir um lar onde eu pudesse envelhecer com leveza, onde os netos viessem me visitar e dissessem: "Que casa gostosa, vó!" Queria preparar bolos sem pressa, colocar flores frescas na mesa, sentar no sofá e olhar ao redor com aquele suspiro de paz que só quem já sofreu demais consegue soltar. A minha casa seria o meu abraço de volta para mim mesma. Teve um momento, alguns anos atrás, em que quase desisti. Eu estava cansada, exausta de remar contra tudo, mas algo dentro de mim gritava, uma força silenciosa que dizia: "Você merece." Talvez fosse minha mãe, talvez fosse minha versão criança, não sei.
Só sei que resolvi tentar mais uma vez. E dessa vez, eu não queria uma casa para ninguém além de mim. Pela primeira vez, era um sonho só meu, sem culpa, sem concessão, sem medo. E foi com esse sentimento que comecei a procurar. Visitei várias casas. Algumas eram bonitas, mas frias. Outras, grandes demais, impessoais. E então, um dia, entrei naquela, a casa. Aqui parecia ter saído da minha mente, da infância, dos meus desejos secretos. Era como se ela tivesse sido construída para mim. O sol entrava pela janela do jeito certo. As paredes tinham alma. O piso rangia, como uma canção antiga. Eu senti que estava em casa. Naquele instante, de pé no meio da sala vazia, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não precisava de aprovação, não precisava mais me justificar. Aquela casa era a concretização de tudo o que fui e tudo o que ainda queria ser. Era meu grito de liberdade, minha recompensa silenciosa. Eu a comprei com o coração leve. Mal sabia eu que dias depois, algo aconteceria que ameaçaria destruir não só meu sonho, mas toda a paz que eu finalmente estava prestes a viver. Nada do que eu conquistei veio fácil. Durante anos, minha vida foi feita de escolhas duras e renúncias silenciosas. Enquanto muitas pessoas da minha idade viajavam, tiravam férias, aproveitavam a aposentadoria, eu fazia contas, contas de luz, de mercado, de remédio. Toda vez que via uma vitrine com algo bonito, eu olhava, sorria e passava reto, não porque não quisesse, mas porque sabia que cada gasto fora do essencial era um passo a menos em direção ao meu sonho. Tive oportunidades, sim, convites para festas, viagens, até propostas de dividir aluguel com amigas e curtir um pouco a vida, mas eu dizia não com o coração pesado. Guardava o dinheiro. Às vezes, chorava no banho por me sentir cansada demais, sozinha demais, velha demais, para ainda estar batalhando por algo tão básico como um lar. Mas depois, enxugava as lágrimas, olhava para o papel colado na geladeira, onde eu tinha escrito: "Casa própria, é por você". Recusei presentes de aniversário, Natal, Dia das Mães. Quando os filhos perguntavam o que eu queria, eu dizia: só sua companhia já basta. Mas por dentro, eu queria um lar onde pudesse recebê-los com dignidade, não com vergonha das paredes mofadas ou do banheiro sem ventilação. Quantas vezes eu disfarcei quando um neto me perguntou por que a torneira fazia barulho ou por que a cama rangia tanto? Meu silêncio era uma forma de proteger minha esperança. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Cheguei a vender lembranças antigas para juntar um pouco mais de dinheiro. Um anel que foi da minha avó, um vestido de noiva guardado no fundo do armário. Coisas que tinham história, mas que eu percebi que só faziam sentido se eu tivesse um lugar onde construir novas memórias. E aquilo me doía, mas também me fortalecia. Cada objeto que eu deixava para trás era uma semente plantada naquele futuro que eu insistia em acreditar. A saúde também cobrou o preço. Passei noites em claro trabalhando como costureira, mesmo com os olhos ardendo e as costas gritando de dor. Tive crises de enxaqueca, pressão alta e precisei ir ao hospital algumas vezes. Os médicos diziam: você precisa descansar. Mas como descansar quando ainda faltava tanto? Eu respirava fundo, tomava um chá quente e voltava para a máquina. Cada ponto costurado era uma parte do telhado que eu imaginava. Cheguei a ser chamada de teimosa, de obsessiva. Até pessoas próximas diziam que eu estava exagerando, que eu já tinha minha casinha e deveria me contentar. Mas não era sobre luxo, era sobre dignidade. Eu não queria mais me sentir visita na minha própria vida. Não queria mais mudar de endereço a cada reajuste de aluguel. Queria raízes. Queria paredes onde minhas fotos não precisassem de autorização do proprietário para ficar penduradas. As noites eram longas. Muitas vezes, minha única companhia era o som da televisão ligada no volume baixo, só para não ouvir o silêncio do vazio. Mas nesses momentos, eu pegava minha agenda e fazia contas. Planejava, calculava quanto faltava. Às vezes, o valor parecia inalcançável, mas outras vezes, eu via que estava mais perto do que imaginava.
E isso me dava forças para seguir mais um dia, e outro, e outro. As pessoas pensam que o sonho de uma casa é só uma meta financeira, mas para mim era muito mais que isso. Era uma promessa comigo mesma, um símbolo de que eu não fui só uma mulher que serviu os outros a vida toda. Eu também merecia um espaço só meu. Um teto construído com suor, sim, mas também com coragem, paciência e uma fé que ninguém via, mas que me sustentava quando tudo parecia desabar. E mesmo com todas as renúncias, eu não me arrependi. Cada não que eu disse ao mundo era um sim que eu dizia àquela mulher que cresceu ouvindo que não ia conseguir, que era sonhadora demais, que não tinha estudo, que não tinha marido, que não tinha sorte. E talvez fosse verdade, mas o que eu tinha era uma determinação que ninguém podia tirar de mim, e era isso que me empurrava para frente todos os dias. Então, quando eu finalmente consegui juntar o valor da entrada da casa, quando assinei os papéis, quando vi meu nome estampado em letras oficiais, eu me permiti chorar como há muito tempo não chorava. Chorei por tudo o que deixei para trás, por todas as vezes que me chamaram de louca, por todas as vezes que pensei em desistir. Mas, acima de tudo, chorei por estar viva, por ter aguentado firme e por poder, finalmente, dizer: eu consegui. Foram meses procurando. Eu entrava em sites, ligava para corretores, caminhava por bairros com o coração cheio de esperança. Vi casas bonitas, outras nem tanto. Algumas tinham o preço certo, mas não tinham alma. Outras eram enormes, mas pareciam frias, impessoais, como se tivessem sido construídas por máquinas e não por mãos humanas. E eu queria algo diferente. Eu não estava comprando tijolos. Eu estava buscando um lar, um lugar onde meu corpo descansasse e minha alma sorrisse. Lembro de um sábado de manhã, quando uma corretora me ligou e disse que tinha uma casa que podia ser o que eu procurava. Eu quase não fui. Estava cansada, desanimada pelas visitas anteriores, mas algo me empurrou. Peguei minha bolsa, prendi o cabelo e fui. A rua era calma, cheia de árvores antigas. O tipo de rua onde os vizinhos ainda se cumprimentam e as crianças andam de bicicleta. E quando parei na frente da casa, meu coração já bateu diferente. Era uma casa simples por fora, mas com uma energia, eu não sei explicar. As janelas eram grandes, a porta da frente tinha madeira maciça e uma maçaneta antiga, daquelas que lembram casa de vó. Quando a corretora abriu a porta e eu entrei, algo em mim mudou. Não foi só emoção, foi uma certeza. Eu senti, é aqui. Era como se meu corpo tivesse reconhecido aquele lugar antes da minha mente, como se eu já tivesse vivido ali, em outra vida. O piso de madeira rangia suavemente, e eu amei aquilo. Gente de hoje quer tudo silencioso, mas aquele som era música para mim. Era como se a casa dissesse bem-vinda a cada passo que eu dava. A sala era iluminada, com janelas dos dois lados, e o sol da manhã entrava com delicadeza, aquecendo os móveis vazios. Fechei os olhos por um momento e imaginei minhas plantas ali, espalhadas pelos cantinhos. Já conseguia até sentir o cheiro do café sendo passado de manhã. Fui andando devagar pelos cômodos. A cozinha era simples, mas acolhedora, com azulejos claros e uma bancada em L, onde imaginei os netos sentados, comendo pão com manteiga. Tinha uma despensa antiga, com prateleiras de madeira, e na hora pensei nos potes de arroz, feijão, café, como minha mãe guardava. O quarto principal tinha uma janela que dava para o jardim. E o jardim era pequeno, mas cheio de possibilidades. Um espaço que pedia vida, cores, uma rede estendida entre duas árvores. Havia também uma varanda lateral com 2 degraus de cimento. Nada luxuoso, mas foi ali que eu me emocionei de verdade. Me vi sentada naquela varanda, com um vestido leve, tomando chá ao entardecer. Me vi bordando, ouvindo música antiga, sorrindo sozinha. A casa me abraçava sem dizer palavra. Era como se dissesse: pode descansar agora, aqui você vai ser feliz. E eu acreditei. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. A corretora falava das condições do imóvel, do financiamento,
dos documentos, mas eu mal escutava. Eu estava dentro de um sonho acordada. Tocava as paredes, observava os detalhes, sentia o cheiro da madeira. Era tudo novo, mas ao mesmo tempo, familiar. Um lar que me esperava fazia anos, um pedaço do mundo que finalmente tinha me reconhecido como dona. Voltei para casa naquele dia, com o coração cheio. Dormi pensando nos móveis, nos quadros, na colcha, que eu mesma costuraria para minha cama nova. Abri um caderno antigo e comecei a desenhar a casa de memória, cômodo por cômodo. Escrevi o nome de cada ambiente e imaginei o que viveria ali. Risadas, visitas, silêncios, domingos preguiçosos. Era como se eu estivesse, enfim, projetando a vida que eu sempre soube que merecia. Nos dias seguintes, fiz todos os trâmites com calma, mas com uma felicidade serena. Assinei o contrato sem hesitar. Não era uma decisão feita no impulso. Era uma resposta ao chamado do meu próprio coração. E quando recebi a chave, envolvida num chaveiro simples de plástico transparente, eu a segurei como se fosse ouro, porque para mim, aquilo era mais valioso do que qualquer joia. Era liberdade, era conquista, era amor próprio em forma de concreto. Na primeira visita com a chave em mãos, entrei sozinha, abri todas as janelas, deixei o vento passar, toquei as paredes com reverência. Em voz baixa, disse: "Oi, casa, eu sou sua." E por um instante, juro, senti como se a casa sorrisse de volta. Tudo fazia sentido. Cada renúncia, cada lágrima, cada noite em claro. Tudo me trouxe até ali. E eu estava pronta, pronta para viver o melhor capítulo da minha história. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Assim que assinei o contrato da casa, minha primeira vontade foi compartilhar a novidade com minha família. Eu não sou de fazer alarde, mas aquela conquista era especial demais para guardar só para mim. Mandei mensagens para meus irmãos, meus filhos, algumas amigas de longa data. Recebi uma enxurrada de coraçõezinhos, emojis de parabéns, frases como: "Você merece", "Tô tão feliz por você", "Mal posso esperar para conhecer." Aquilo me encheu de alegria, me fez sentir vista, reconhecida. Meus irmãos ficaram realmente contentes. Um deles, que mora longe, até me ligou com a voz embargada: "Você conseguiu, mana. Você sempre foi guerreira." Minha cunhada perguntou se podia levar bolo na primeira visita. Meu filho mais novo também foi gentil. Disse que achava lindo eu finalmente pensar em mim. "A senhora merece descansar, mãe, depois de tudo o que fez por nós." E eu sorri, porque escutar isso dos filhos é como receber um abraço silencioso da vida. Mas minha filha foi diferente. Quando eu contei a ela, numa conversa casual ao telefone, houve uma pausa. Daquelas pausas que duram poucos segundos, mas dizem muito. Do outro lado da linha, ela ficou em silêncio, e depois respondeu com um: "Que bom, mãe." Apenas isso, sem entusiasmo, sem pergunta, sem um "Me mostra a casa" ou "Quando vai se mudar?" A voz dela parecia distante, protocolar, e aquilo me fez engolir em seco. No dia seguinte, enviei algumas fotos da casa pelo celular. Queria mostrar os detalhes: o piso de madeira, a luz entrando pela varanda, o jardim ainda por fazer. Esperei ansiosamente uma reação, mas ela apenas visualizou. Demorou horas para responder. Quando respondeu, disse: "É bonita sim." Só isso. Eu tentei não pensar demais. Afinal, ela sempre foi mais fechada, mais prática. Talvez estivesse ocupada. Talvez. Talvez fosse só coisa da minha cabeça. Mas o desconforto crescia em silêncio. Quando nos vimos pessoalmente no fim de semana seguinte, ela me abraçou, mas sem aquele brilho nos olhos que eu esperava. Durante o almoço em família, todos perguntavam sobre a mudança, faziam planos, até brincavam com os quartos de hóspedes, mas ela permanecia calada, mexendo na comida, sorrindo de canto. Eu a observava, com o coração apertado, tentando encontrar uma explicação naquele silêncio. E não encontrava. Em um momento, tentei puxar conversa, mostrar a planta da casa no celular, perguntar se ela queria me ajudar a escolher as cortinas. Ela olhou de relance e disse: "Você já pensou se vale mesmo a pena fazer tudo isso agora, mãe?"
A pergunta caiu como um balde de água fria. Disfarcei com um sorriso. Respondi que sim, que estava animada, que sentia que era o momento certo. Mas dentro de mim, a dúvida começou a se instalar, sutil e incômoda como uma rachadura numa parede nova. Naquela noite, voltei para casa pensativa. Tentei lembrar se tinha dito algo que pudesse tê-la ofendido, se ela estava passando por algum problema, se talvez fosse inveja ou preocupação. Eu não queria julgar minha própria filha, mas não conseguia ignorar aquela energia estranha. Aquilo me tirou o sono. Era como se algo estivesse sendo dito nas entrelinhas, algo que eu não conseguia decifrar. Com o passar dos dias, a distância aumentou. Enquanto todos perguntavam sobre a mudança, ela se calava, não mencionava o assunto, não oferecia ajuda, não demonstrava interesse. Eu tentava justificar. Ela tem os filhos, o trabalho, está cansada. Mas uma mãe sente quando o silêncio carrega mágoa ou julgamento. E eu sentia que havia algo ali que ela não estava dizendo. Algo que talvez mudasse tudo, se viesse à tona. Mesmo assim, decidi ignorar. Foquei na mudança, nos preparativos, nas caixas. Me convenci de que era coisa da minha cabeça, que ela ia se acostumar com a ideia, que no fundo estava feliz por mim, só não sabia demonstrar. A gente, como mãe, às vezes prefere se enganar do que enfrentar a dor de uma rejeição. E eu, naquele momento, escolhi acreditar no lado bom. Afinal, o sonho era meu, e ninguém, nem mesmo ela, podia estragar aquilo. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Mas no fundo, uma sombra já começava a se formar, uma tensão silenciosa que eu sentia em cada mensagem fria, em cada visita rápida, em cada olhar desviado. Não era raiva, nem ódio, era outra coisa, algo mais difícil de nomear. E o que eu não sabia é que essa sombra estava prestes a crescer, que o que hoje era incômodo, amanhã se tornaria um vendaval. E que a minha filha, a quem eu mais queria ver ao meu lado nesse novo começo, seria justamente quem traria a tempestade. Com a chave finalmente nas mãos, comecei a preparar tudo, com o cuidado de quem realiza um ritual sagrado. Cada caixa que eu montava era como um capítulo encerrado, roupas antigas, livros guardados, objetos com cheiro de lembrança. Eu embrulhava os talheres como quem protege uma esperança, e dobrava os lençóis como quem arruma o próprio coração para um recomeço. Nunca uma mudança me pareceu tão significativa. Era mais que trocar de endereço. Era, de alguma forma, voltar para mim. Convidei meus netos para dormirem comigo na nova casa no fim de semana seguinte. Queria que eles fossem os primeiros a brincar no jardim, a correr pelos corredores ainda vazios, a escolher os quartos de hóspedes com risadas e travesseiros no chão. Imaginava a menorzinha se escondendo dentro dos armários, o mais velho pedindo para montar uma barraca na varanda. Eu via tudo com os olhos do coração, e era como se o futuro já tivesse começado a se materializar. Planejei um jantar especial para celebrar. Nada muito luxuoso, só algo feito por mim, com amor. Já tinha separado o cardápio: arroz com açafrão, frango assado com ervas, uma torta de maçã que sempre fazia sucesso. Comprei guardanapos novos, velas perfumadas e flores frescas para enfeitar a mesa. Queria que a casa começasse com cheiro de acolhimento, com sabor de lar. Tudo tinha um sentido emocional. Cada detalhe era pensado como se fosse uma promessa de que ali a vida seria mais leve. Pedi a um dos meus irmãos para me ajudar com a mudança das caixas maiores. Ele ficou empolgado. Disse que era bom me ver assim, animada, cheia de planos. Brincou dizendo que eu estava mais radiante do que no meu próprio casamento. Rimos juntos. E naquela hora, eu senti que tudo estava no lugar certo. Pela primeira vez em muitos anos, não havia peso no meu peito. Só alegria, só leveza. Passei dias sonhando acordada com as manhãs naquela casa. Eu me via tomando café na varanda, ouvindo os passarinhos. Planejava onde colocaria meus livros, as almofadas coloridas que tanto gosto, o relógio antigo que foi da minha mãe. Cada canto tinha um propósito, uma memória que eu queria construir do zero. Eu sentia que aquele espaço ia ser mais do que uma casa bonita.
seria um recomeço com dignidade, liberdade e paz. Me peguei imaginando até os cheiros e sons da nova vida. O aroma do café sendo passado logo cedo, as janelas abertas, deixando o vento entrar, o som da chaleira, a risada dos netos aos sábados. Eu me via plantando ervas na beira da cozinha, cozinhando com calma, sem pressa, com os pés descalços. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia dona do meu tempo, da minha rotina, como se o mundo finalmente tivesse me devolvido aquilo que eu tanto dei para os outros. Fui até uma lojinha do bairro e comprei panos de prato novos, bordados com frases como "Lar doce lar" e "Onde mora o amor". Eu ria sozinha, achando aquilo meio brega, mas era brega do jeito que eu gostava. Comprei também toalhas novas, um tapete macio para a porta da sala e até um aromatizador de lavanda. Queria que todo mundo que entrasse ali sentisse que aquela casa era feita de amor. Contei para minha filha sobre o jantar. Disse que ia preparar tudo com carinho, que queria muito que ela viesse com as crianças. Ela respondeu com um "vamos ver", meio frio. Ainda assim, eu mantive a esperança. Achei que, chegando perto da data, ela se animaria. Talvez vendo os netos empolgados, ela se deixasse contagiar. Às vezes, a gente finge que não percebe certas ausências porque ainda tem fé de que elas se tornem presença. Até fiz um playlist para tocar durante a noite. Músicas que me faziam sorrir, outras que me lembravam de momentos bons com minha família. A casa estava ficando do meu jeitinho, ainda meio vazia, com caixas empilhadas e cheiro de tinta, mas já tinha alma. Às vezes eu me sentava no chão da sala, olhando em volta e pensando: é aqui que vou envelhecer com dignidade. E essa ideia me dava paz. Na véspera da mudança, deixei tudo pronto, a comida pré-preparada na geladeira, os pratos separados, os copos lavados. Dormi com o coração leve, ansiosa como uma criança, na noite anterior ao Natal. Mal sabia eu que o dia seguinte não traria festa, nem risos, nem começo. Em vez disso, traria palavras que eu jamais imaginei ouvir. E traria uma dor que nem a casa mais bonita do mundo seria capaz de esconder. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Era uma sexta-feira tranquila, o céu azul estava limpo, e o sol se punha lentamente, tingindo as nuvens com tons de rosa e laranja. Eu tinha arrumado tudo com calma durante o dia. Caixas embaladas, roupas organizadas, comida pronta. Sentia uma paz estranha, uma sensação de que tudo estava no seu lugar. Era o último suspiro antes do recomeço. Ou assim eu pensei. Fechei as janelas para a noite, apaguei as luzes e fui para a cama mais cedo do que de costume, querendo estar descansada para o dia seguinte. Mas o silêncio da casa foi quebrado pelo som do celular, vibrando no criado mudo. Era uma mensagem da minha filha. Meu coração disparou ao ler. Precisamos conversar. Amanhã cedo. O peso daquelas palavras não me deixou dormir imediatamente. Tentei imaginar do que ela queria falar. Por que a urgência? Será que era sobre a mudança? Sobre a casa? Tantas perguntas sem resposta que rodavam na minha cabeça como um furacão silencioso. Fiquei acordada por um bom tempo, olhando para o teto, a mente acelerada, o coração inquieto. Eu não conseguia parar de pensar no que aquela conversa poderia significar. Eu queria me preparar para qualquer coisa, mas o medo do desconhecido me deixava paralisada. Era como esperar por uma tempestade, sem saber quando ela ia chegar, mas sentindo no ar que algo ruim estava prestes a acontecer. Tentei me acalmar, tomando um copo d'água e respirando fundo. Lembrei de todos os planos feitos nos últimos meses, da alegria que sentia ao comprar aquela casa, das noites embalando caixas, dos sonhos que eu tinha de viver ali em paz. Como explicar para mim mesma que tudo isso poderia ser abalado por uma simples conversa? Ainda assim, a dúvida crescia, trazendo uma sombra que eu não conseguia afastar. Quando finalmente o sono veio, ele foi leve, cheio de sonhos fragmentados e inquietos. Sonhei com portas fechadas, com vozes que eu não reconhecia, com silêncios que pesavam mais do que palavras. Acordei algumas vezes no meio da noite, sentindo a respiração rápida, o corpo tenso,
Era como se meu próprio corpo já pressentisse a tempestade que estava por vir. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela, com uma luz forte demais para aquele coração aflito. Levantei devagar, tentando arrumar a casa e manter a rotina, mas a mensagem da minha filha parecia um eco constante. Tomei café quase sem vontade, olhando pela janela, como se o mundo lá fora não tivesse nada a ver comigo. Mas era comigo sim, era dentro de mim que tudo estava desmoronando. Meu celular tocou mais uma vez, dessa vez com uma ligação dela. Atendi com a voz trêmula, tentando parecer firme. Ela disse poucas palavras, com um tom sério. Posso passar aí em 20 minutos? Precisamos conversar pessoalmente. Eu aceitei, mesmo sem saber o que esperar. O medo e a esperança se misturavam em um nó no estômago que eu não conseguia desfazer. Enquanto esperava, andei pela casa, tocando as paredes, olhando as caixas. Cada detalhe parecia gritar a promessa que eu estava prestes a perder. Sentei na varanda e respirei fundo, tentando reunir coragem. Sabia que aquela conversa poderia mudar tudo. Que talvez a vida que eu tinha planejado não fosse a vida que eu teria, mas não me permitia desistir. Pelo menos, não ainda. Quando a campainha tocou, meu corpo tremeu. Abri a porta e vi minha filha parada ali, com um olhar cansado e uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ela entrou devagar, sentou-se na sala e ficou olhando para o chão. O silêncio entre nós pesava mais do que qualquer palavra. Eu queria saber o que vinha, mas ao mesmo tempo temia ouvir. E então, naquele momento, ela finalmente falou. As palavras saíram devagar, carregadas de uma tristeza e uma dureza que eu jamais imaginei. Foi como se uma faca tivesse cortado a esperança que eu tinha guardado durante tanto tempo. Ela me disse algo que mudou tudo, algo que destruiu não só o sonho da casa, mas a confiança que eu tinha na nossa relação. E naquele instante, eu soube que a minha vida nunca mais seria a mesma. Naquela manhã clara, a casa que eu esperava que fosse palco de um novo começo, se tornou o cenário da minha maior decepção. Quando minha filha chegou, o sorriso que eu imaginava não estava lá. Ela entrou com um olhar fechado, uma expressão que parecia pesar toneladas. Sentei-me à mesa da cozinha, e ela, com voz firme, começou a falar. Foi como se uma tempestade fria invadisse o lugar que eu tinha preparado com tanto carinho. Ela disse que não podia me apoiar, que achava um erro enorme eu me mudar sozinha para aquela casa nova, que ela considerava um capricho. Falou sobre o quanto era irresponsável, que eu estava gastando dinheiro demais numa coisa que, para ela, era supérflua. Mãe, isso não é o que precisamos agora, ela disse, com uma tristeza disfarçada de reprovação. Aquelas palavras caíram sobre mim como pedras, me ferindo profundamente. Minha filha, que até então era o meu porto seguro, me acusava de egoísmo, de não pensar na família, de colocar meus sonhos acima das dificuldades que ela e o marido enfrentavam no aluguel apertado. Ela me pediu para vender a casa e ajudar eles a sair daquela situação. A gente precisa, mãe. Você não vê que a gente está apertado? Você pode fazer a diferença. O tom dela era tão sério que me senti esmagada pela responsabilidade que me queriam impor. Naquele momento, a dor de me sentir incompreendida foi maior do que qualquer outra coisa. Eu não tinha comprado aquela casa para me afastar deles, para me isolar. Pelo contrário, era um sonho que eu queria compartilhar. Um lugar onde pudesse receber a todos com dignidade. Onde a gente pudesse estar junto, mas com espaço e respeito. Mas parecia que para ela, tudo aquilo era uma traição, uma prova de que eu não me importava. Tentava explicar que aquele investimento era fruto de anos de sacrifício, que eu tinha direito de pensar em mim também, que não podia viver só para resolver os problemas de todo mundo. Mas minhas palavras pareciam não chegar. Ela me olhava com uma mistura de mágoa e raiva, como se eu fosse uma estranha, alguém que tinha mudado e se tornado egoísta de repente. Aquela distância entre nós cresceu num instante, como se um muro invisível tivesse sido erguido. Senti que minha confiança foi despedaçada em pedaços pequenos e afiados, como se eu tivesse construído algo lindo, mas alguém com uma marreta começasse a destruir tudo sem cerimônia.
A casa que era para ser meu refúgio virou uma prisão de dúvidas e mágoas. Eu queria chorar, gritar, pedir que ela entendesse, mas só consegui ficar ali, sentada, com o coração apertado e a garganta seca. Naquele silêncio pesado, percebi que aquela conversa não seria só sobre a casa, era sobre o que ela via em mim, sobre os anos em que me dediquei a todos e agora queria ser vista como alguém que finalmente se permitia viver para si mesma. Ela via um obstáculo onde eu via liberdade. E eu sentia uma tristeza profunda por não conseguir alcançar a filha que eu conhecia. Ou pelo menos achava que conhecia. Com a voz embargada, contei sobre as noites sem dormir, sobre o trabalho duro, sobre as renúncias silenciosas que fiz. Expliquei que não queria afastar ninguém, só queria um lugar para chamar de meu, um lar onde pudesse envelhecer com dignidade. Mas a resposta dela foi uma mistura de desdém e frieza. Você não entende, mãe? Isso não é sobre você, é sobre a gente. E eu não sabia mais onde me encaixava nessa história. Foi naquele instante que percebi que o sonho que eu tanto lutei para realizar estava prestes a se transformar num pesadelo emocional. Não pela casa em si, mas pela ruptura que ela anunciava. A filha que eu queria por perto, sorrindo e feliz, parecia agora um fantasma distante, uma sombra que ameaçava apagar a luz que eu tinha acendido com tanto esforço. E o que eu mais queria, o apoio dela, simplesmente não estava ali. Eu olhei para aquela casa que tanto amava e pela primeira vez senti medo. Medo de não conseguir proteger aquele espaço que era mais que paredes. Era o símbolo da minha liberdade e da minha história. Eu estava sozinha. E aquela solidão doía mais do que eu podia suportar. Aquele dia, que deveria ser o início de uma nova etapa, virou o ponto onde tudo que eu construí estava prestes a ser posto à prova, e eu não sabia se conseguiria resistir. Naquele momento, meu corpo inteiro congelou. As palavras da minha filha pairavam no ar, pesadas como uma sentença irrevogável. Era como se todo o sonho que eu havia construído, tijolo por tijolo, tivesse sido apagado com uma frase. Senti o tempo desacelerar ao meu redor, e meu coração parecia pulsar em câmera lenta, cada batida ecoando uma dor que eu nunca tinha sentido antes. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Eu não consegui dizer nada. Minha voz falhou, minhas mãos ficaram trêmulas, e os olhos se encheram de lágrimas, que eu me recusava a deixar cair. Era um silêncio carregado de mágoa, de incredulidade, de uma tristeza tão profunda que parecia uma névoa espessa, envolvendo cada canto daquela casa que eu tanto amava. Enquanto eu tentava digerir a dor, ela se levantou sem olhar para trás. A despedida foi rápida, quase apressada, como se quisesse fugir da cena que acabara de criar. A porta se fechou com um leve estalo, e eu fiquei ali, sozinha, cercada pelas caixas embaladas, pelos objetos que deveriam significar um novo começo, mas que naquele instante se tornaram símbolos de uma esperança despedaçada. A solidão que me invadiu naquele momento era como um abismo. Eu estava cercada por paredes, por móveis ainda não postos, por espaços vazios que pareciam gritar a ausência dela. Cada caixa parecia pesar uma tonelada, cheia não só de pertences, mas de sonhos que agora se transformavam em poeira. O silêncio da casa era cruel, ecoando o vazio que eu sentia por dentro. Fiquei imóvel, incapaz de chorar, de gritar, de me mover. Era como se uma parte de mim tivesse sido arrancada de repente, sem aviso, sem justificativa. Eu queria entender, encontrar um motivo que fizesse sentido, mas só sentia um nó apertado na garganta, uma dor que não cabia no peito. E naquele silêncio, eu percebi o quão solitária eu realmente estava. Meus olhos percorreram a casa vazia, buscando algum sinal de esperança, alguma fagulha que iluminasse aquela escuridão interna. Mas não havia nada, só o eco das palavras duras que ela tinha dito, que agora retumbavam na minha mente como uma sentença sem apelação. Eu tinha lutado tanto para chegar ali, e agora me sentia menor do que nunca, perdida em meio ao que deveria ser o meu refúgio. As horas seguintes passaram num borrão. Eu não consegui tirar os olhos das caixas, nem sequer pensar em continuar a arrumação.
Tudo parecia sem sentido. A casa, que deveria estar cheia de vida, parecia um mausoléu silencioso, onde meus sonhos jaziam enterrados. A sensação de impotência era esmagadora. Eu queria chorar, mas não conseguia. Só queria entender como aquilo havia acontecido comigo. Aquele silêncio foi tão pesado que até os ruídos da rua pareciam distantes. Eu me senti isolada do mundo, como se estivesse presa numa bolha de tristeza e desamparo. O telefone não tocou, ninguém veio me visitar, e eu me vi falando sozinha, tentando encontrar uma forma de preencher o vazio que a ausência dela deixava. Era uma dor que não se media em palavras, só em suspiros longos e olhares perdidos. Naquele dia, aprendi que algumas feridas são silenciosas, invisíveis para os outros, mas devastadoras para quem as carrega, que a traição pode vir não de estranhos, mas de quem a gente mais ama, que o que deveria ser um passo para a felicidade pode se transformar em um abismo de solidão. E mesmo assim, eu precisava seguir em frente, mesmo que cada passo fosse um desafio quase impossível. Enquanto o sol se punha lá fora, eu me sentei no chão da sala, entre as caixas embaladas, e chorei em silêncio. Não por fraqueza, mas por tudo que tinha vivido e que ainda precisava enfrentar. O silêncio daquela casa era a prova de que, às vezes, a maior dor não vem das palavras gritadas, mas do que fica guardado no silêncio entre elas. E naquele silêncio, eu comecei a entender que minha luta estava apenas começando. Nos dias que se seguiram à conversa devastadora, as lágrimas vieram em silêncio, longe dos olhos de todos. Chorei escondida, no quarto escuro, enquanto o mundo seguia seu curso lá fora, indiferente à minha dor. Aquele choro não era só de tristeza, mas de uma mistura dolorosa de culpa e dúvida. Eu me perguntava se estava errada em querer aquela casa só para mim, se eu tinha sido egoísta ao perseguir esse sonho. Em muitos momentos, pensei em desistir de tudo. Imaginava ligar para a imobiliária, cancelar o contrato, vender a casa antes mesmo de me mudar. Era como se o peso da rejeição me esmagasse e eu não conseguisse respirar direito. Cada caixa que eu via me lembrava da promessa que parecia estar desmoronando. O sonho que eu carreguei por tantos anos parecia se transformar num fardo impossível de carregar. O que mais doía era a dúvida que começou a corroer minha mente. Será que eu realmente merecia isso? Será que depois de uma vida dedicada aos outros, eu tinha direito de pensar em mim? Será que era tarde demais para sonhar? Essas perguntas me consumiam à noite, tirando o sono, enchendo meu coração de um vazio que eu não sabia como preencher. Eu me culpava por não ter previsto essa reação da minha filha, por não ter conversado melhor, por não ter conseguido conquistar o apoio dela. Como mãe, eu queria proteger, entender e acolher, mas me senti completamente vulnerável, jogada numa batalha que não esperava. Eu me sentia dividida entre o amor que sentia por ela e a necessidade de cuidar de mim mesma. Por outro lado, havia uma voz dentro de mim que resistia, uma chama pequena, mas firme, que sussurrava para não desistir, que me lembrava de todos os sacrifícios feitos, das noites em claro, dos trabalhos árduos. Aquela voz dizia que eu merecia mais do que só sobreviver, que eu merecia viver com dignidade, paz e alegria, que aquela casa era o símbolo dessa conquista e da minha liberdade. Eu me agarrava a essa esperança, mesmo quando tudo parecia desabar. Sentia a dor da rejeição, mas também uma força silenciosa crescendo dentro de mim. Era como se aquela luta interna fosse uma prova que eu precisava passar para provar para mim mesma que, apesar das feridas, eu podia continuar, que mesmo sozinha eu não estava derrotada. Em meio ao conflito, comecei a escrever minhas emoções num caderno velho que guardava. Coloquei no papel cada medo, cada lágrima, cada desejo escondido. Era minha forma de dialogar comigo mesma, de entender o turbilhão que acontecia dentro do peito. A escrita me ajudava a não me perder na tristeza e a encontrar um caminho para seguir em frente, mesmo que difícil. A luta entre a culpa e a resistência emocional era constante. Eu me perguntava se poderia reaproximar minha filha, se haveria perdão para aquela dor silenciosa entre nós. Mas, ao mesmo tempo,
Sabia que precisava cuidar de mim, que minha felicidade não podia ficar refém do julgamento alheio, mesmo que fosse da pessoa que mais amava no mundo. Tive que aprender, naquele momento, que cuidar de mim não era egoísmo, mas um ato de coragem. Que às vezes, amar a si mesma exige tomar decisões difíceis, mesmo quando elas magoam os outros. Que a minha busca por um lar não era uma fuga, mas um passo necessário para a minha paz interior. E isso me deu forças para respirar fundo, levantar a cabeça e seguir adiante. Ainda com o coração partido, percebi que aquela luta interna não seria rápida nem fácil, mas também entendi que ela era necessária, que o caminho para a felicidade passa por enfrentar as próprias sombras, aceitar as dores e encontrar a luz que vem de dentro. E assim, aos poucos, fui construindo minha coragem para recomeçar, não só na casa nova, mas na minha própria vida. Depois de tantos dias de dúvida, dor e lágrimas, tomei uma decisão que mudou tudo. Eu ia me mudar. Não importava mais o que as pessoas pensassem, nem as vozes que tentavam me fazer desistir. Eu precisava daquele lugar para mim, para recomeçar, para me encontrar. Era hora de deixar o passado para trás e abraçar o futuro que eu tanto sonhei. Entregar as chaves da antiga casa foi um momento de despedida, mas também de libertação. Senti como se estivesse fechando um capítulo difícil da minha vida, deixando para trás as lembranças que já não me serviam mais. Ao entregar as chaves, senti um peso sair do meu peito, como se eu finalmente estivesse me dando permissão para ser feliz. No dia da mudança, tudo parecia surreal. As caixas ainda estavam empilhadas, as paredes vazias, mas meu coração estava cheio. Encarei aquela casa nova com uma mistura de respeito e esperança. Não era só um imóvel, era o símbolo da minha força, da minha coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Passei a primeira noite sozinha naquela casa, num silêncio que não era vazio, mas cheio de significado. Ouvi o som do vento entrando pelas janelas, senti o cheiro da madeira e das paredes recém-pintadas. Pela primeira vez em muitos anos, me senti em paz. Era uma paz silenciosa, quase sagrada, que vinha de dentro, do reconhecimento de que eu tinha vencido uma batalha muito maior do que qualquer mudança física. Enquanto me deitava na cama, olhando para o teto, senti uma emoção que misturava alívio e orgulho. Tudo que eu tinha passado, todas as renúncias, sacrifícios e dores, me trouxeram até ali. Eu era a mesma mulher, mas diferente, mais forte, mais sábia, mais dona do meu próprio destino. E aquela casa era o reflexo dessa transformação. Lá fora, a cidade continuava sua rotina, indiferente à minha conquista silenciosa. Mas dentro daquele espaço, eu sabia que algo havia mudado para sempre. Não era só a mudança de endereço, era a mudança da minha história. Um renascimento que eu estava pronta para viver, sem medo, com dignidade e amor próprio. Comecei a arrumar as coisas com calma, escolhendo onde cada objeto deveria ficar. Era como montar um quebra-cabeça, onde cada peça representava uma parte da minha vida, das minhas escolhas. A cada detalhe, sentia que estava escrevendo um novo capítulo, deixando para trás as sombras que antes me impediam de avançar. A sensação de liberdade era palpável. Eu podia abrir as janelas e deixar o sol entrar, podia escolher a decoração, podia simplesmente ser eu mesma naquele espaço. A casa passou a ser um refúgio, um lugar onde minhas emoções podiam respirar e onde eu podia sonhar de novo. Era a materialização do meu direito de existir plenamente. Embora ainda sentisse a ausência e a distância da minha filha, aquela escolha era minha. Era um ato de amor próprio e coragem. Eu aprendi que amar a mim mesma não significava abandonar quem eu amo, mas sim cuidar de mim para estar inteira. E naquela casa, eu estava inteira. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia completa. Assim, entre caixas vazias e paredes silenciosas, eu me entreguei ao recomeço. A dor do passado ainda estava ali, mas agora dividida com a esperança de um futuro melhor. Eu sabia que aquele era só o começo de uma nova fase, onde a força e a dignidade seriam minhas companheiras diárias,
E finalmente eu podia dizer: eu consegui. Eu renasci. Hoje, quando eu caminho por cada cômodo dessa casa, sinto que não estou apenas andando entre paredes e móveis. Estou caminhando dentro da minha própria história. Cada canto carrega uma promessa, um sonho que foi construído com suor, lágrimas e uma força que eu nem sabia que tinha. A casa deixou de ser apenas um espaço físico para se tornar um templo de memórias que ainda vão nascer. Decorei com flores que escolhi com cuidado, quadros que retratam momentos de alegria e fotos minhas sorrindo, porque aprendi que a felicidade também merece ser celebrada e guardada. É como se aquela casa agora tivesse alma, a minha alma, espalhada em cada detalhe, em cada objeto, como um reflexo da mulher que sou e da jornada que percorri. Foi ali, naquela cozinha iluminada pela manhã, que preparei meu primeiro café sem pressa, sentindo uma paz que há muito eu não conhecia. Ali, também escrevi cartas para mim mesma, para reforçar a coragem que me trouxe até ali, para lembrar que eu mereço viver em plenitude, mesmo que o caminho tenha sido cheio de pedras e despedidas. Com o passar do tempo, entendi algo que antes me parecia impossível, que, às vezes, para realizar um sonho, é preciso desapegar. Desapegar de expectativas, de mágoas e até das pessoas que a gente mais ama. Isso não significa perder o amor, mas entender que o amor verdadeiro respeita o espaço, a liberdade e o crescimento de cada um. A casa me ensinou que o recomeço não é um ponto de chegada, mas um processo contínuo. Que a força para seguir em frente não vem só do exterior, mas do interior. Da decisão firme de não desistir, de honrar a própria história, mesmo quando ela não é fácil de aceitar. É uma jornada de autoconhecimento, onde cada passo é uma vitória silenciosa. Sinto uma melancolia doce quando olho para aquela sala vazia, que um dia foi palco de tantas dúvidas e lágrimas. Hoje, ela é o espaço onde eu escolho me reencontrar, onde a solidão se transforma em companhia e onde a paz começa a florescer. É uma melancolia que acolhe, que respeita o passado, mas que não deixa ele definir o futuro. A cada dia, descubro que a verdadeira riqueza não está nas coisas que possuo, mas na liberdade de ser quem eu sou, na coragem de seguir os meus sonhos, mesmo quando eles desafiam as opiniões alheias. A casa virou o símbolo desse poder silencioso, o poder de decidir pela própria felicidade, de construir um lar, mesmo quando o mundo tenta derrubar. Hoje, quando recebo amigos, ou passo tardes lendo na varanda, sinto que aquela casa é um abraço que me envolve, que me protege e que me lembra que eu não estou mais refém das dores do passado, que eu posso ser inteira, apesar das cicatrizes, que eu posso viver o que ainda nem vivi, com a coragem de quem se ama de verdade. É impossível não sentir um misto de gratidão e saudade. Gratidão pela oportunidade de viver esse recomeço, e saudade pelo que ficou para trás, especialmente pelos momentos e pelas pessoas que eu gostaria que estivessem comigo nessa nova fase. Mas aprendi que o amor também é aceitar a ausência, respeitar os caminhos que cada um escolhe trilhar. Por fim, essa casa é o meu legado para mim mesma, um símbolo de superação, de resistência, de dignidade, um lembrete diário de que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda é possível reconstruir. E é essa certeza que me faz seguir em frente, com o peito cheio de esperança e o coração aberto para tudo que ainda está por vir. Antes de terminar este vídeo, quero te fazer uma pergunta que talvez toque o seu coração. Você já teve que escolher entre seguir o seu sonho ou ceder à opinião de alguém que ama? Às vezes, a gente se encontra num dilema cruel, onde o amor se mistura com o medo, e a dúvida nos paralisa. Eu vivi isso, e sei o quanto pode ser difícil seguir em frente, quando quem deveria apoiar acaba colocando obstáculos. Você já sentiu aquela dor de ouvir alguém que você ama desacreditar dos seus planos? Aquela sensação de que a própria felicidade é questionada por quem deveria ser a sua maior torcida? Eu sei como é. É uma mistura amarga de tristeza, confusão e solidão, que muitas vezes nos faz questionar se estamos no caminho certo. Mas quero que saiba que você não está sozinho.
Aqui, neste espaço, somos uma comunidade que entende essas batalhas internas. Cada história de superação, cada momento de dúvida e cada vitória compartilhada fortalece a todos nós. Por isso, quero convidar você a abrir o coração nos comentários e contar a sua experiência. Sua história pode ser o farol que alguém precisa para encontrar coragem e seguir adiante. Não importa o tamanho do seu sonho ou as dificuldades que você enfrenta, cada passo que você dá é importante e merece ser celebrado. Aqui, valorizamos a coragem de tentar, de resistir, de amar a si mesmo, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Sua voz importa, e sua experiência pode fazer toda a diferença para quem está passando pelo mesmo. Eu quero que você saiba que não precisa carregar o peso da dúvida sozinho. Compartilhar sua história é um ato de força, de solidariedade, que cria uma rede invisível de apoio e empatia entre quem nos assiste. Cada comentário aqui é um gesto de carinho que transforma a dor em esperança e a solidão em conexão. Se você já enfrentou rejeição, críticas ou teve que lutar para ser quem realmente é, este é o seu lugar. Não tenha medo de se abrir. Aqui, ninguém vai julgar. Pelo contrário, vamos acolher sua história com respeito e amor, porque só juntos conseguimos transformar nossas cicatrizes em força e nossas feridas em aprendizado. Quero também agradecer a você que esteve comigo até aqui, que ouviu minha história e permitiu que eu compartilhasse um pedaço tão íntimo da minha vida. A sua presença já é uma prova de que, apesar das dificuldades, existe uma corrente de amor e apoio que nunca se rompe, que possamos continuar caminhando juntos, aprendendo e crescendo. Antes de encerrar, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem você acha que pode se identificar. E claro, escreva aqui embaixo o que você sentiu ao assistir essa história. Como você lidou com suas próprias lutas? O que te ajudou a não desistir? Sua resposta pode inspirar muitas outras pessoas que precisam ouvir exatamente isso hoje. Lembre-se, a jornada de cada um é única, mas a força que encontramos quando nos unimos é imensa. Vamos construir uma comunidade onde o respeito, o amor e a esperança sejam o alicerce para todos que buscam se reconstruir, recomeçar e se libertar. Você faz parte disso, e juntos somos mais fortes. Muito obrigado por assistir, por estar aqui e por compartilhar esse momento comigo. Que sua vida seja cheia de coragem para seguir seus sonhos, mesmo quando o caminho parecer solitário. E sempre que precisar, volte aqui. Essa comunidade estará de braços abertos para te receber. Até o próximo vídeo, com mais histórias de superação e amor.